A história de Gênesis 31 nos joga no meio de um dos dramas familiares mais tensos de toda a Bíblia. Mas olha, é justamente nessa tensão que a gente encontra lições profundas sobre fé e sobre a orientação de Deus. Nessa análise, vamos ver como ele atua nos bastidores, sabe? Mesmo em meio a conflitos humanos, para garantir que suas promessas se cumpram. E tudo começa com o estopim de toda essa treta. A história explode com essa acusação. São os filhos de Labão, os cunhados de Jacó, jogando lenha numa fogueira que já estava acesa. E não era só uma invejinha, não. A questão era muito mais séria. Era uma disputa direta, por herança, por segurança familiar. Foi essa acusação que de fato serviu de faísca para incendiar de vez a relação entre eles. Bom, a primeira parte do nosso papo vai focar exatamente nesse cenário que levou Jacó a tomar uma decisão assim, bem drástica. O ambiente familiar tinha se tornado simplesmente insustentável. Pensa só, Jacó passou 20 anos servindo ao sogro, Labão. 20 anos. 2 décadas de trabalho duro, construindo família, vendo seus rebanhos prosperarem. Mas, como a gente vai ver, essa prosperidade toda veio com um preço bem alto. E no final desses 20 anos, a situação tinha chegado no seu limite. A prosperidade de Jacó, que na verdade era uma bênção de Deus, começou a ser vista como uma ameaça. Na cabeça dos filhos de Labão era simples. Cada ovelha a mais para o Jacó significava menos herança para eles. E esse ressentimento foi envenenando tudo, a ponto de Labão nem disfarçar mais a sua hostilidade. Para a gente entender de verdade a gravidade disso tudo, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o contexto da época. Naquele tempo, acordos de palavra e objetos simbólicos como aqueles ídolos domésticos, os terafins, tinham um peso gigantesco. No mundo sem contrato assinado, a palavra dada e esses símbolos eram a base de tudo, o que torna as atitudes de Labão ainda mais traiçoeiras. E aí que a gente passa do problema para o início da solução. Porque o que realmente faz Jacó decidir ir embora não é só o medo, é uma instrução divina, muito clara. Vamos ver como isso aconteceu? Ou seja, a decisão de partir não foi uma fuga impulsiva, sabe? Não foi só o medo falando mais alto. Foi, na verdade, uma resposta a uma ordem direta de Deus. E a promessa, eu estarei com você, nossa, essa foi a garantia divina que deu a Jacó a coragem que ele precisava para começar uma jornada tão perigosa. E essa identificação é muito poderosa. Quando Deus se apresenta como o Deus de Betel, ele não está só dando um nome. Ele está conectando tudo, esse momento, com o comecinho da jornada de Jacó. É um lembrete da promessa, do voto feito 20 anos antes, um baita testemunho da fidelidade de Deus ao longo do tempo. E o Jacó não estava sozinho nessa. As esposas dele, Lia e Raquel, também se sentiam profundamente traídas pelo próprio pai. O dote delas, que deveria ser a segurança financeira da família, tinha sido, totalmente consumido por Labão. Isso fez com que elas se unissem de vez à causa de Jacó. E isso nos leva a uma peça-chave dessa trama toda: os terafins. Eles eram mais do que simples ídolos. Eles também podiam servir como um tipo de título de propriedade, um símbolo de direito à herança. O roubo desses objetos pela Raquel, que foi um ato de desespero, de reivindicação, vai ser o gatilho para a fúria do Labão mais para frente. Agora a tensão sobe de nível, e muito. Na terceira parte da nossa análise, Labão descobre a fuga e começa uma perseguição furiosa. A história vai chegando no seu clímax. Esse confronto acontece em 4 atos bem claros. Primeiro, a perseguição implacável, que dura 7 dias. Depois, uma intervenção divina num sonho que muda o rumo de tudo. Em seguida, a busca tensa pelos ídolos. E, por fim, a explosão emocional de Jacó, que bota para fora 2 décadas de frustração acumulada. Esse aqui é o ponto de virada da história. Antes mesmo dos dois se encontrarem, Deus entra em cena para proteger Jacó. Naquela cultura, um sonho com uma mensagem tão direta era visto como algo seríssimo, uma comunicação divina. E Labão, mesmo sendo idólatra, entendeu o recado perfeitamente. Não era para ele tocar em Jacó. Mas mesmo com o aviso, Labão chega confrontando Jacó, acusando ele do roubo. A busca pelos ídolos é um momento de pura tensão, mas a astúcia da Raquel acaba prevalecendo. Ao dizer que estava no seu período menstrual, uma condição que a deixava ritualmente impura, ela impede que o pai chegue perto e encontre os ídolos que ela escondeu. E aí, depois de anos de silêncio, de engolir injustiça, a barragem se rompe.
Jacó explode. E esse desabafo não é só raiva, é a realidade nua e crua do serviço leal que ele prestou, do sol escaldante, do frio cortante, tudo que ele suportou. É um discurso carregado de emoção e da verdade que ele guardou por tanto, tanto tempo. E aqui está o ponto central do discurso de Jacó. Ele deixa muito claro que a sua vitória não foi por mérito próprio, não foi sorte. Foi pela justiça e pela proteção de Deus. E ele se refere a Deus como o temor de Isaque, uma expressão super forte, que mostra uma divindade ancestral, o guardião da sua família. Depois de todo esse confronto, a poeira baixa e dá lugar a uma resolução. Vamos então para o acordo que finalmente separa as duas famílias e estabelece um novo futuro para cada uma. Derrotado, sem provas, o que Labão faz? Propõe um pacto. Eles levantam uma coluna de pedras, um costume antigo para selar tratados. E tem um detalhe aqui que é muito revelador. Cada um dá um nome para aquele monte na sua própria língua, Labão em aramaico e Jacó em hebraico. Isso mostra a divisão cultural que existia, mesmo na hora de fazer um acordo. Aquela coluna de pedras se tornou um limite físico, um símbolo do acordo. O pacto foi então selado com um sacrifício e uma refeição, que era o costume da época para encerrar tratados e buscar a reconciliação. O conflito, formalmente, chegava ao fim. Para fechar, vamos pensar um pouco no significado maior dessa história toda. O que a gente pode aprender com essa jornada de conflito, de fé e, finalmente, de libertação? Essa história não é um evento isolado, sabe? Ela ecoa por toda a Bíblia. A libertação de Jacó é como um ensaio para a grande fuga de Israel do Egito. A briga entre a fé no Deus verdadeiro e a idolatria dos terafins é um tema central nas Escrituras. E a jornada rumo à Terra Prometida? Bom, ela vira um padrão de fé que vai se repetir por muitas gerações. Talvez a grande lição aqui seja essa. A vida de fé não é uma vida sem problemas, sem tensão, sem conflitos. A promessa de Deus para Jacó não era um caminho fácil. Era, isso sim, a garantia da sua presença e da sua proteção no meio das dificuldades. A gente vê Deus agindo nos bastidores o tempo todo, guiando os eventos para cumprir seus propósitos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A jornada de Jacó acaba nos forçando a olhar para a nossa própria fé. Como a gente pode confiar na orientação e na justiça de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece tão confuso, tão injusto? É uma pergunta que, assim como a história de Jacó, continua ecoando através dos séculos.